Olá, sejam bem-vindos ao nosso capítulo da minissérie Glaucoma 360. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre casos que o clínico não pode deixar passar. Meu nome é Alexia Afonso, eu sou médico oftalmologista, especialista em retina, oncologia ocular e uveites. E comigo está o Pedro Hélio. Boa tarde. A gente esteve junto nos últimos episódios, conversamos um pouco sobre os fatores de risco, sobre as indicações de encaminhamento, os tipos de glaucoma, os tipos de tratamento. E hoje a gente vai trazer alguns casos para ilustrar o que a gente abordou nas últimas séries. Bom, o objetivo nosso é pontuar e deixar bem frisados os fatores de riscos e achados clínicos que justificam o encaminhamento, alertar as interações medicamentosas, tanto tópicas quanto biosistêmicas, e auxiliar nos cuidados adequados no manejo do paciente com glaucoma. Nesse primeiro bloco, a gente vai abordar a do paciente com suspeita na atenção primária. Então, hoje o nosso primeiro caso é um paciente de 68 anos, negro, ele é hipertenso e diabético tipo 2, e ele estava com uma queixa de estar com a vista cansada já há alguns meses. Ele relata que algumas vezes ele está esbarrando nos móveis que tem pela casa. Ele fala que não sente dor e também não tem nenhuma outra queixa oftalmológica. Ele tem um histórico familiar que a irmã também tem glaucoma. Então, ao exame físico realizado na Unidade Básica de Saúde, ele tinha uma acuidade visual com correção de 20/40 em ambos os olhos, ele tinha um campo visual de confrontação, uma leve dificuldade do paciente em detectar seus dedos nos quadrantes superiores temporais de ambos os olhos, e na oftalmoscopia direta, a escavação do nervo óptico estava aumentada no olho direito em relação ao olho esquerdo. O que chama atenção nesse caso clínico, que é um caso relativamente comum, de chegar na atenção primária, de chegar ao BS, na clínica. Aqui é um paciente que ele tem múltiplos fatores de riscos para o glaucoma primário de ângulo aberto. Então, é um paciente com uma idade mais avançada, tem 68 anos, ele tem uma etnia que tem uma prevalência maior desse tipo de glaucoma, ele tem condições que predispõem à vasculopatia, então ele é hipertenso, diabético. E aí, no âmbito da hipertensão e do diabetes, a gente realmente tem uma controvérsia clássica na literatura, só que pacientes que já têm um risco para glaucoma, ou, no caso, pacientes que já têm glaucoma, em especial no glaucoma normotensivo, a alterações vasculares, a microvasculatura, elas pesam muito, porque isso interfere no suprimento vascular da cabeça do nervo óptico. Então, ele pontua uma série de fatores de riscos tradicionais. E tem um histórico familiar positivo. Um parente de primeiro grau com uma história familiar positiva, isso aumenta o risco em 4 a 9 vezes de ele desenvolver glaucoma. Então, ele tem todos esses fatores de riscos e ele traz na consulta algumas queixas. A queixa de vista cansada ela é comum no paciente, né, dessa idade, só que a gente não pode desvalorizar ela, ainda mais que o paciente está referindo que está esbarrando nos móveis da casa. Isso pode sugerir uma alteração de campo periférico. E aí, no exame físico desse paciente, foi feita uma campimetria de confrontação, realmente percebeu uma alteração nos quadrantes superiores temporais, e a oftalmoscopia direta percebeu também uma assimetria de escavação do nervo óptico, direito maior que o esquerdo. O que acende o alerta? Primeiro que para ver uma percepção de perda campimétrica no campo de confrontação, é porque muito provavelmente a gente está falando de um quadro mais avançado, porque a perda inicial no glaucoma, nos quadros iniciais e moderados, dificilmente uma campimetria de confrontação teria percebido isso. E a percepção da simetria de escavação no exame que não tem esteropsia, como a oftalmoscopia direta, ela também nos acende um alerta. Então, é um paciente que acumula múltiplos fatores de risco que merece um encaminhamento prioritário ao oftalmologista, pontuando a percepção desses fatores de risco para que não haja um atraso na avaliação oftalmológica dele. Exato, Pedro. Muito boa discussão que você fez.
E só já fazendo um gancho para o nosso próximo caso, nesse cenário é muito importante a gente saber quais são as medicações que os pacientes estão fazendo. Porque quando nós formos fazer o tratamento para o glaucoma, pode ter algumas interações medicamentosas, como nós vamos ver no próximo caso. Então, o nosso caso número 2 é a paciente Maria, de 45 anos, e ela procura um atendimento se queixando de ter uma dermatite atópica severa. Ela já faz uso de corticoide tópico de alta potência e prednisona oral em doses crescentes já há 3 semanas. Ela tem como histórico familiar uma mãe com glaucoma. O que a gente tem nesse caso? A gente tem basicamente uma paciente que está usando corticoide, e muito provavelmente não é a primeira vez que ela está usando corticoide. Uma paciente com dermatite atópica, muito provavelmente ela já deve ter tido outros episódios recorrentes onde foram prescritos corticoides. O que nos acende o alerta, o que é importante pontuar aqui? Primeiro, que ela tem um fator de risco para glaucoma importante, que é a mãe com glaucoma. Como a gente acabou de ver no caso anterior, a história familiar ela é muito importante. Segundo caso, que ela vai usar corticoide. Então, o que a gente pensa para um risco de um glaucoma corticogênico? Os fatores de risco para glaucoma. Então, ela tem um histórico familiar, e aqui pesam outros fatores, por exemplo, uma alta miopia, um paciente com diabetes tipo 1. Então, se a gente tem esses fatores de risco, a gente precisa ter uma ponderação maior na prescrição do corticoide. O corticoide, a nível da malha trabecular, que é por onde o muracoso é drenado, ele promove um remodelamento da matriz extracelular, aumenta a produção de glicosaminoglicanos, inibe a produção de prostaglandinas, interfere com alguns genes, como o gene da miocilina. Isso tudo atrapalha o escoamento do muracoso. E quando a gente tem essas alterações a nível da malha trabecular, a gente pode ter um pico hipertensivo. Isso não ocorre de forma igual com todos os corticoides, nem com todas as vias. A via ocular, em especial corticoides de alta potência, eles estão mais suscetíveis, e a via oral do longo prolongado também. Via tópica, igual desse caso, é uma via que tem uma chance menor, porém não é irrelevante. Então, pacientes que têm fatores de risco para glaucoma e vão eventualmente fazer uso de corticoide por um período mais prolongado, então, seja da parte dermatológica, é muito comum na parte reumatológica, alguns procedimentos ortopédicos, neurocirúrgicos que vão necessitar de corticoide, muitas vezes em alta potência, por um tempo prolongado, é importante rastrear possíveis fatores de risco para glaucoma, e naquele paciente que tem esses fatores de risco, naquele paciente já com glaucoma, fazer um acompanhamento próximo com o oftalmo. Idealmente, deveríamos avaliar essa pressão intraocular antes do procedimento, durante o tratamento também, periodicamente, cada 2, 4 semanas, e após o tratamento também. Então, é importante ter um acompanhamento próximo com o oftalmo. Hipoteticamente, se esse paciente teve uma elevação da pressão intraocular, a gente vai comunicar o mais breve possível o prescritor para ver se há possibilidade da troca, suspensão, regressão do corticoide. Não sendo possível, a gente vai fazer o tratamento dessa hipertensão ocular. E para isso a gente vai usar as medicações de uso tópico, análogo de prostaglandina, beta-bloqueadores. E aqui a gente tem uma indicação interessante também para laser, como trabeculoplastia seletiva a laser. Muito bom, Pedro. Agora vamos mudar um pouco o nosso cenário e vamos para um cenário de urgência, onde nós estamos com um paciente com olho vermelho e doloroso no pronto-socorro. Então, o nosso terceiro caso de hoje vai ser a senhora Helena. Ela tem 62 anos, ela é asiática, tem hipermetropia e chega no pronto-socorro reclamando de uma cefaleia fronto-orbitária à direita, de início súbito e de forte intensidade. Ela também relata náuseas, um episódio de vômito e a visão está muito embaçada no olho direito, com uma percepção de halos coloridos ao redor das luzes. Ao exame oftalmológico, no olho direito estava intensamente vermelho
especialmente ao redor da córnea, uma hiperemia ciliar. A córnea ela estava com aspecto fosco, né, edemaciada, e a pupila direita estava em média midríase, não reagente à luz. E a consistência do globo ocular dela era uma consistência pétrea. E aí, Pedro, o que você tem a falar sobre esse caso? Bom, aqui a gente está frente à nossa urgência oftalmológica tradicional, para não dizer uma emergência. Aqui a gente tem uma paciente que ela tem todos os comemorativos para fazer uma crise de fechamento angular agudo. Então, a gente tem uma paciente que tem uma idade avançada, ela é asiática. Por que a gente colocou isso? Para deixar bem ilustrativo. Pacientes asiáticos, eles tendem a ter uma anatomia ocular com um diâmetro axial menor, em especial câmaras anteriores mais rasas, que predispõem esse tipo de ocorrência. Uma paciente hipermétrope, que a gente não sabe exatamente qual hipermétrope ela é, mas a hipermetropia, em especial as hipermetropias axiais, a gente tem pacientes que têm um diâmetro axial menor, ou seja, a gente tem mais um fator para aumentar a área de contato irido-trabecular. Uma paciente que ela já tem mais um comemorativo para ter uma câmara mais rasa. E ela chega com um quadro extremamente florido, uma cefaleia fronto-orbitária, de intensidade importante. Se for aprofundar mais, muitas vezes é aquela cefaleia que chegou no pronto-socorro e ela é refratária às principais medidas. Você vai fazer dipirona, vai fazer Gamal. Esse paciente responde pouco a essas medicações. E está com náusea e vômito. O que ela tem essas náuseas e vômitos? Essa é uma paciente que está com a pressão intraocular extremamente elevada, e esse aumento da pressão leva a um reflexo óculo gástrico. E é comum essa ocorrência das náuseas. E a visão tende a ficar muito embaçada nesse paciente, porque em decorrência do aumento súbito da pressão intraocular, ocorre um edema corneano. Esse edema corneano ele interfere na difração da luz, e ela começa a perceber a visão com a percepção de halos. E aí, quando é feito o exame ocular, vai de encontro totalmente ao que a gente está observando. Tem uma injeção ciliar, uma hiperemia ciliar, a córnea evidenciando esse edema secundário, aumento da pressão ocular, e uma pupila pouco reativa, em média midríase. Esse é um quadro típico do glaucoma, glaucoma agudo, um fechamento angular agudo. Então, esse caso, a gente não espera, a gente não manda para o oftalmo, a gente não espera o oftalmo conduzir imediatamente. Se ele já está no pronto-socorro, se ele está na unidade básica, a gente vai tentar abaixar essa pressão ali. Porque quando é feita uma tonometria bidigital, ainda mais quando você compara com outro olho, é perceptível, é nítida a diferença de consistência do globo. O globo fica mais pétreo, fica com a consistência mais endurecida. Então, quanto antes a gente agir, melhor a gente tem o prognóstico desse paciente. Então, a nível de pronto atendimento, a gente pode fazer Diamox, 2 comprimidos de 550, ou um agente hiperosmolar, como, por exemplo, o manitol, 20 mg, fazer 1 a 2 gramas por quilo, correr lento ali, em torno de 30 a 45 minutos, monitorar esse paciente, deixar ele em decúbito dorsal, e aí a gente, obviamente, a gente vai mandar para o oftalmo. Quando é que a gente vai começar a entrar com os hipotensores? A gente entra com os hipotensores tópicos. A gente entra com beta-bloqueador, a gente pode entrar com alfa-agonista. A questão é que quando a pressão está extremamente elevada, a gente não tem uma resposta tão boa, não vai ser o suficiente. A gente realmente vai precisar desses outros agentes sistêmicos para reduzir essa pressão a nível do pronto atendimento. Adianta fazer pilocarpina com a pressão intraocular acima de 50, 60? Ela não costuma ter um efeito nesse nível, até porque a gente está com um esfíncter iliano comprometido ali. Então, muitas vezes a gente precisa reduzir e, a nível já de atendimento oftalmológico, a gente vai avaliar, vai fazer uma gonioscopia, vai identificar realmente o ângulo estreito e vai fazer uma iridotomia periférica a laser. É imprescindível a gente fazer a análise do olho contralateral. Constatando de fato um quadro, a gente faz a iridotomia profilática no outro olho. Perfeito. Só lembrando também que outra causa muito comum de olho vermelho e dor no pronto atendimento é o trauma. E aí, para ilustrar essa situação, a gente também trouxe um outro caso. Aqui nós temos o Carlos, de 25 anos.
Ele deu entrada no pronto-socorro após sofrer um trauma contuso no olho esquerdo durante uma partida de futebol. E ele estava se queixando de dor, fotofobia e visão embaçada. No exame oftalmológico, ele tinha um ifema, que é a presença de sangue na câmara anterior, olho vermelho, e a consistência do globo ocular estava aumentada, né? O que é sugestivo de um aumento da pressão intraocular. Aqui a gente tem um quadro de um ifema traumático. Né? A presença de sangue na câmara anterior, ela, em nenhuma situação, ela vai ser algo que a gente vai menosprezar. Mas, pelo contrário, isso significa que a gente teve um trauma de intensidade suficiente para poder gerar esse sangramento na câmara anterior. O que a gente precisa fazer? A gente vai encaminhar para o hospital, mas a gente precisa ter alguns cuidados. A gente precisa avaliar se esse paciente não tem alguns outros fatores de risco, por exemplo, uma coagulopatia, se ele não tem doença falciforme, ou outras condições que possam predispor, por exemplo, esse fema. O que a gente vai monitorar? A gente vai monitorar o tamanho desse fema, a gente vai graduar ele de 1 a 4, por exemplo, com base no quanto ele está ocupando a câmara anterior, sendo grau menor que um terço da câmara, grau 4 com enfema total. A gente vai monitorar a pressão intraocular. Então, uma pressão intraocular sustentadamente elevada associada a esse fema, a gente vai dar seguimento à lavagem da câmara anterior. O paciente que acaba fazendo impregnação hemática, a gente também vai fazer a lavagem da câmara anterior, mas a gente vai reduzir essa pressão. Então, a gente pode lançar mão a nível do pronto atendimento dos agentes hiperosmolares que a gente mencionou. Aqui o corticoide tópico muitas vezes é necessário e é necessário a gente fazer a redução da pressão também com as medicações tópicas. Aqui a gente tende a evitar os análogos de prostaglandina por conta do efeito pró-inflamatório. Então a gente vai priorizar os beta-bloqueadores, alfa-agonistas, e a depender do status corneano, a gente pode usar ou não a inibidor de generase carbônica. Perfeito. Agora a gente vai sair desse cenário de pronto atendimento, de urgência, e vamos para o ambulatório. E uma coisa que é muito comum são os pacientes idosos, né? Eles fazerem uso de outras medicações. Então, sempre que a gente vai pensar no manejo, a gente tem que pensar nas possíveis interações medicamentosas. Então, nesse cenário, a gente vai apresentar o nosso quinto caso clínico, que é do senhor Alberto, um paciente de 72 anos, que ele, para uma consulta de avaliação da sua pressão arterial, mencionou que ele começou um novo colírio para glaucoma, né, o maleato de timolol, que ele já estava em uso há 2 meses porque foi receitado pelo seu médico oftalmologista. E quando ele começou esse colírio, ele começou a se sentir mais cansado e apresentar uma falta de ar. E aí ele tinha esse eletrocardiograma, onde a gente consegue ver uma série de alterações, né, um bloqueio de ramo. E aí, Pedro, nesse cenário? Bom, isso é extremamente comum. O que acontece? O timolol, ele é um dos principais colírios que são usados na terapia clínica do glaucoma. Como a gente mencionou no episódio anterior, ele faz parte do nosso arsenal clínico e a disponibilidade dele ela é alta no nosso meio. É um medicamento que está na farmácia popular, costuma ser um dos medicamentos muitas vezes disponibilizado pelas prefeituras, tem um preço mais acessível, então comumente ele é utilizado como medicamento de primeira linha. Por mais que os guidelines atuais não posicionem os beta-bloqueadores como primeira linha, a gente tem ele com uma disponibilidade alta. Então, muitas vezes, pesando a questão de custo-benefício, adesão ao tratamento, o timolol é muito utilizado. Então, se for fazer um panorama nosso, brasileiro, o timolol ele tem uma inserção muito alta nos pacientes que têm glaucoma por esses motivos. Então, é comum a prescrição do timolol. Só que, infelizmente, é comum a prescrição do timolol sem fazer uma análise detalhada se esse paciente tem alguma possível contraindicação. É muito comum, na prática clínica, pensar nos colírios como agentes isentos de contraindicações sistêmicas. E não é o que acontece. Esse paciente ele tem no eletro um bloqueio atroventricular
e está usando um beta-bloqueador. O timolol ele é um beta-bloqueador não seletivo, então ele vai atuar nos receptores beta-1 cardíacos, vai atuar nos receptores beta-2 pulmonares. E o que é o efeito do timolol? O que é o efeito do beta-bloqueador, desse tipo de beta-bloqueador, a nível cardíaco? Ele tem efeito inotrópico negativo, cronotrópico negativo e dronotrópico negativo, ou seja, ele vai reduzir a frequência cardíaca, ele vai reduzir a força de contração cardíaca e, muito pior que isso, ele vai reduzir a condução do nó atrioventricular. Ou seja, eu tenho um paciente que já tem um bloqueio cardíaco e eu estou usando uma medicação que pode piorar isso. E o que acontece? O colírio, por mais que seja instilado a nível ocular, ele tem absorção sistêmica, tanto pelos vasos conjuntivais, que é uma região extremamente vascularizada, quanto a nível da mucosa nasal, que é por onde a lágrima vai ser drenada. Então, é uma contraindicação ao uso do timolol. Paciente que tem arritmia cardíaca, paciente que tem uma frequência cardíaca mais baixa, a gente vai evitar o timolol. Isso pensando nos receptores beta-1. E a gente pensando nos receptores beta-2, a nível pulmonar, a gente também vai evitar o timolol, porque ele pode precipitar uma crise de broncoespasmo. Então, paciente com asma, DPOC, a gente não usa, a gente evita o timolol. Então, qual que é a conduta interessante nesse caso? Suspender o timolol. Suspender o timolol, referenciar esse paciente para o oftalmologista para a gente pensar numa classe que possa substituir o timolol. Então, pensando, por exemplo, que seja um paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, nós temos outras classes mais interessantes do que o timolol para isso. Então, a gente pode pensar no análogo de prostaglandina, no alfa-agonista, a gente pode pensar no hidrogenase carbônica, e pensando nos guidelines atuais, em especial no guideline europeu, por que não entrar, por exemplo, com SLT de primeira linha, pensando no paciente em monoterapia, pensando no paciente que não tem um dano glaucomatoso avançado, e pensando que é um paciente mais idoso e que muitas vezes vai ter dificuldade na administração desse colírio. Então, o papel do clínico aqui é identificar essa interação, que realmente pode ter sido o timolol, faz completo sentido o timolol ter causado isso, referenciar para o oftalmologista de volta para a gente poder fazer uma mudança no esquema terapêutico desse paciente. Outra medicação que costuma também ter bastante interação medicamentosa e que exige atenção é a acetazolamida, né? Que a gente também usa bastante no manejo do glaucoma. E aí, para falar sobre esse caso, nós estamos aqui com a senhora Lúcia, de 65 anos, que ela é portadora de doença renal crônica. Ela tem um clearance de creatinina abaixo de 30 e foi diagnosticada com glaucoma avançado. O oftalmologista, além dos colírios hipotensores, prescreveu a acetazolamida, né, que é o Diamox, nome comercial, para controle da sua pressão intraocular. Alguns dias depois, ela vai à unidade básica de saúde se queixando de mal-estar, parestesia, ou seja, um formigamento nas mãos e nos pés, e confusão mental. E aí, Pedro? Isso daí, infelizmente, é comum. Aqui é uma, aspas, mancada do colega, né? A gente fica tão preocupado com a pressão intraocular do paciente, com aquele glaucoma avançado, aquela escavação já subtotal, uma escavação avançada, um quadro que tem muitas vezes uma perda campimétrica importante, a gente quer baixar aquela pressão, até dar tempo de a gente tomar uma conduta mais definitiva, e é muito comum a prescrição do Diamox nesses pacientes. A questão é, o Diamox, ele ainda mais um paciente que tem uma nefropatia, o clearance muito baixo, ele pode gerar uma série de comprometimento. Então, essa paciente, ela está passando, claro, como ela está com a função renal reduzida, ela não está fazendo a depuração adequada da medicação. Aqui ela está fazendo claramente uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, é uma paciente que ela está entrando numa urgência metabólica. Uma paciente que ela precisa ser referenciada imediatamente para o pronto atendimento. Ela está com confusão mental e a gente precisa abortar o uso da acetazolamida. Então, aqui a mensagem principal é de evitarmos o Diamox nos
pacientes nefropatas, fazer o cálculo do clearance, ele é muito importante para a gente saber se a gente pode ou não entrar com o Diamox, e nos casos que a gente pode entrar, a gente fazer a correção da dose para o limite que o paciente pode tolerar e monitorar pertinho os efeitos colaterais. O Diamox, ele não é uma medicação para ser mantida, ela é para ser utilizada de forma pontual para controlar um pico hipertensivo ou uma emergência hipertensiva ocular até uma conduta definitiva. Então, é imprescindível a gente ter um cuidado muito grande quando for prescrever o Diamox. E nesse caso é importante fazer uma gasometria, né, para identificar e quantificar melhor essa acidose metabólica. Quando é que a gente vai referenciar esse paciente, por exemplo, um tratamento a nível de UTI ou de uma unidade mais avançada. Especial quando a gente tiver um pH menor que 7,2, um bicarbonato menor que 12 mMol. Então, a gente precisa da gasometria nesse paciente, fazer a dosagem dos eletrólitos adequada e, obviamente, suspender o Diamox. E pensando numa conduta a nível de longo prazo, uma conduta definitiva, essa é uma paciente onde a gente vai lançar a mão das cirurgias glaucomatosas. Então, vamos pensar na trabectomia, vamos pensar no tubo. Se ela tiver contraindicações sistêmicas severas que não permitam uma cirurgia maior, pensar numa ciclofoto, mas o Diamox aqui não está legal. Ótimo, Pedro. Então vamos agora para o nosso caso clínico número 7. Nós temos a dona Berta, de 70 anos, hipermétrope, que está em tratamento para incontinência urinária com oxibutinina. Ela nunca foi ao médico oftalmologista. Em uma visita domiciliar, você percebe que ela está com a câmara anterior do olho muito rasa e ela se queixa de dor de cabeça esporádica mais ao final do dia. Aqui é um caso muito interessante, muito comum na prática mesmo. Aqui a gente tem o paciente que está usando algum tipo de anticolinérgico, algum tipo de simpático mimético, derivados da sulfa. E o que acontece? É muito comum esse paciente, essas medicações, elas promovem uma discreta midrise, elas promovem ou uma discreta midrise ou até um bloqueio popular, dependendo. E em pacientes que têm uma câmara rasa, ou tem um olho menor, por exemplo, essa paciente hipermétrope, são pacientes que têm olhos predispostos a fazer uma crise de fechamento angular. E o que chama atenção? Essa é uma paciente que ela tem a percepção de uma cefaleia, ela tem um desconforto ali no final do dia. O que acontece? Quando a gente está no final do dia, em situações de penumbra, de uma iluminação caminhando para anoitecer, nosso olho ele realmente faz uma midrise, né, para fazer esse processo de acomodação à intensidade luminosa do meio. Esse processo, muitas vezes, ele promove um fechamento angular intermitente. Não chega a ser uma crise de fechamento angular, igual que a gente observou do paciente que chegou no pronto atendimento, mas é o suficiente para gerar picos transitórios na visão. O paciente ele tem essa percepção de uma cefaleia, de uma dor ocular. E o que acontece? O que é imprescindível nesse caso? Identificou com alguma paciente hipermétrope, ou seja, estamos pensando no olho de diâmetro menor. É uma paciente que está tendo essas queixas e foi observado uma câmara rasa, ou seja, foi percebido que é um olho aparentemente menor. É um paciente que tem risco de fazer um fechamento angular. Então, quais são as medicações que podem precipitar essa crise? São os anticolinérgicos, simpatomiméticos e derivados da sulfa. Então, significa que ela não pode usar essas medicações? Num primeiro momento, a gente vai referenciar o oftalmologista, ele vai fazer a gonioscopia para confirmar ou não se de fato ela tem um ângulo estreito. Se ela tem um ângulo estreito, a gente vai dar seguimento a medidas para melhorar isso. Por exemplo, uma iridotomia periférica. Conseguimos abrir o ângulo, a iridotomia está pérvia, quebramos o mecanismo que estava fazendo esse fechamento, podemos usar com ressalva e acompanhamento das medicações. Não conseguimos, realmente é um ângulo está fechado, a gente vai evitar essas medicações, porque a gente pode precipitar uma crise de fechamento angular agudo. Então, primeira coisa, mandar para o oftalmo para a gente definir. É um ângulo estreito, que tipo de ângulo estreito, que tipo de ângulo fechado, a posicional, não é a posicional.
definimos o ângulo, a gente vai definir o tipo de tratamento. Você vai fazer laser, por exemplo, e se foi efetivo. Aí a gente vai definir se vai usar ou não esse tipo de medicação. Perfeito. Bom, para a gente finalizar esses cenários que nós estamos discutindo, agora nós vamos para o cenário cirúrgico, né? Casos ali no perioperatório e algumas situações especiais. Então, vamos começar com um caso de centro cirúrgico, onde nós temos o senhor Francisco, de 68 anos, que ele estava agendado para fazer uma herniorrafia inguinal eletiva. Na avaliação pré-operatória, constava que ele tinha um glaucoma de ângulo fechado. E aí, qual a orientação que a gente precisa passar, Pedro, para a equipe cirúrgica e de anestesista que vai cuidar desse paciente? Bom, aqui a primeira pergunta que ela tem que ser feita e ela tem que ser respondida de forma clara e sem dúvidas é: esse paciente foi tratado? Ele está tratado ou ele não foi tratado? O que seria o tratamento? O laser. Ele fez a iridotomia periférica laser? Se sim, a gente tem um risco menor, um risco baixo de ele ter alguma complicação com os anestésicos, com as medicações que podem vir a ser utilizadas no intraoperatório. Agora, se ele não foi tratado, se a gente está falando de um procedimento eletivo, a gente opta por adiar a cirurgia, referenciar para o oftalmologista, para ele dar seguimento, de fato, a fazer a iridotomia, e aí sim dar seguimento à cirurgia. Agora, estamos falando de uma cirurgia de urgência, onde não vamos ter como fazer esse processo de referência contra referência, de conferir se o ângulo está aberto, se está fechado, se fez a iridotomia ou não. Se é uma cirurgia de urgência, um paciente com glaucoma de ângulo fechado, a gente vai fazer o possível para evitar medicações que possam precipitar uma crise. Então, anticolinérgicos, simpatomiméticos, alguns anestésicos gerais, como a ketamina, e bloqueadores neuromusculares. Nos casos de alto risco, nos casos de uma cirurgia de urgência, nesse tipo de paciente, a gente tenta preferir, quando possível, a raquianestesia e trabalhar, por exemplo, fazer manitol no intraoperatório e, às vezes, uma pilocarpina tópica também. Mas a importância aqui é pontuar os medicamentos de alto risco, saber se o paciente fez iridotomia ou não e pontuar. Se for eletivo, dá tempo de mandar para o oftalmo, nos casos que não fez iridotomia. Se for de urgência, a gente vai, na medida do possível, evitar essas medicações e usar uma pilocarpina profilática, fazer uma monitoramento operatório. Muito bom, excelente. Bom, novamente mudando aqui o nosso cenário, agora vamos abordar as crianças e deixar aqui um recado para os nossos colegas pediatras. Então, numa consulta de puericultura, né, uma mãe levou seu bebê de 4 meses. Ela fala que o filho é muito sensível à luz, né? Ele tem uma fotofobia e está sempre lacrimejando. E que ela está notando que o olho da criança parece que está crescendo e ficando mais azulado. Quando nós vamos examinar essa criança, a gente nota que a córnea do bebê ela está aumentada de diâmetro, que a gente chama de buftalmo, e que tem um aspecto mais opacificado. Nesse cenário, Pedro, qual a mensagem para o pediatra? Aqui, o importante é a gente lembrar dos diagnósticos diferenciais da leucopenia, né? O paciente vai estar faz muitas vezes o reflexo vermelho e vai perceber que está opacificado. Só que aqui a opacificação ela não é por conta de um cristalino opacificado, não é por conta de uma alteração retiniana. Aqui o que a gente tem? A gente tem uma córnea opacificada, ela está com edema. Né? A gente está frente a um glaucoma primário congênito. Essa é uma emergência, essa é uma urgência de encaminhamento. O paciente ele tem os 3 comemorativos da tríade do glaucoma primário congênito. Então, lacrimejamento, que é o blefaroespasmo e a fotofobia. Então, o bebê que apresenta esses achados, a gente está frente a um possível glaucoma congênito. Por que ele tem essa fotofobia? Por que ele tem esse lacrimejamento? Em função do aumento da pressão intraocular, gerou um edema corneano e isso gera uma irritação ocular. Então, você percebe que a criança começa a ficar apertando muito os olhinhos, está lacrimejando, está fotofóbica.
E o que acontece? Diferente do olho adulto, que mediante o aumento da pressão intraocular, ele não vai fazer um remodelamento, o olho da criança ele é um olho maleável, é uma córnea maleável. Então, fica um olho de um aspecto maior, ele fica com um diâmetro maior, em especial a córnea. A córnea, nessa idade, que tem que ter entre 10 e 10,5 milímetros, ela muitas vezes atinge 12 milímetros de diâmetro de ponta a ponta. Isso é passível de mensurar. Então, aqui acende a suspeição alta para o glaucoma congênito primário e esse paciente precisa ser encaminhado imediatamente para o oftalmologista. Uma vez constatado o glaucoma congênito primário, aqui, diferente dos outros glaucomas que a gente abordou nos episódios anteriores, esse glaucoma, a conduta é cirúrgica. A gente pode, no primeiro momento, até se a cirurgia, lançar a mão de uma terapia clínica, mas o tratamento vai ser cirúrgico. Ou com uma goniotomia, que a gente faz internamente, quando a gente tem a córnea clara, ou com uma trabeculotomia, que a gente faz de forma externa, quando a gente não tem a córnea clara. Porque, como a gente mencionou, muitas vezes esse paciente está com edema corneano. O que fica de mensagem para esse caso é a identificação correta, a percepção dessa tríade e o encaminhamento precoce para o oftalmo. Perfeito. E agora, para a gente fechar o capítulo de hoje, né? Vamos trazer o último caso clínico, que é um desafio diário na nossa vida. Todo oftalmologista passa por esse cenário em algum momento, né? Que é a adesão do paciente ao tratamento, né? E aí aqui a gente traz um caso que durante uma visita domiciliar, o seu Manuel, que é mecânico, tem 65 anos, ele já tem um diagnóstico de glaucoma há 5 anos, e ele mostra para o médico ali as caixas de colírio sujas, guardadas junto com o material de trabalho dele, e você nota que os colírios ali estão praticamente cheios, né? E aí o paciente ainda comenta, né? Eu pingo quando sinto que o olho está meio pesado, doutor. Como eu não sinto nada a maior parte dos dias, eu acabo esquecendo. Pingo de forma aleatória, às vezes pingo tudo junto quando lembro, e eu percebo que às vezes o colírio não está caindo no olho. E nunca lavo a mão antes de pingar o colírio. Com a mão ali da mecânica mesmo, suja de graxa, aproveito e já pingo o colírio. Bom, aqui a gente tem várias mensagens importantes para passar para o seu Manuel, né? E aí, Pedro, o que você teria a dizer aqui desse caso? Pois é, aqui é um caso florido, né? Mas eu me atrevo a dizer que uma boa parte dos pacientes faz uma ou outra coisa que o Manuel está fazendo. O Manuel ele está fazendo muita coisa errada, mas muitos pacientes que fazem uso crônico de colírios, aqui no nosso caso de glaucoma, mas muitas outras patologias oculares elas vão requerer um uso crônico de colírio. Aqui a gente tem muitas coisas para pontuar e aqui a gente precisa do apoio do médico da atenção primária, do clínico, para frisar a forma correta de usar os colírios. É importante que o paciente leve as medicações. Nos ambulatórios, eu gosto que o paciente traga para eu ver o colírio bonitinho, para eu ver se ele está pingando direitinho o colírio, para eu ver como é que ele está pingando, para eu ver, realmente checar, balanço o colírio e vejo como é que está. Porque se ele está acompanhando de tantos em tantos meses, eu sei, a gente tem uma noção de quanto que ele está usando. Então, por exemplo, aqui o paciente, a caixinha, ele está cheio, ou seja, ele não está pingando. Ele está armazenado de forma extremamente inadequada, está sujo. Então, ele tem que ser guardado num lugar seco, sem exposição à sujeira, no higienizado. Na hora de pingar, a mão tem que estar limpa, o paciente tem que fazer uma higiene das mãos antes. Obviamente, tem que cair no olho, é muito comum o paciente às vezes não conseguir pingar sozinho. Então, traçar junto com a APS, nem que seja feito um PTS a nível da atenção primária para poder fazer uma rede de apoio que ajude o paciente a pingar o colírio. Isso é imprescindível. Outra coisa, o colírio de glaucoma, assim como as medicações do sistema, elas não devem ser usadas aleatoriamente. Elas têm horário para ser utilizadas. A maioria dos colírios, se a gente pensar nas classes tradicionais, então, beta-bloqueador, inibidor de anidrese carbônica, alfa-2 agonista, a gente vai usar de manhã e à noite. Análogos de prostaglandina a gente vai usar à noite. E tem as variações, obviamente, mas a gente precisa estar atento ao horário, pingar direitinho
E outra coisa muito comum, que é um erro extremamente comum, é o paciente usar os colírios juntos. Então, não adianta você pingar mais de uma gota de qualquer colírio que seja. O nosso saco conjuntival não consegue absorver isso. Aí você acaba desperdiçando, tendo um efeito subótimo do colírio. Então, é imprescindível frisar com o paciente a necessidade de um intervalo de 10, 15 minutinhos entre um colírio e outro, quando coincide horário, e a forma correta de administração. Isso é um trabalho contínuo, não é uma vez, não é só numa consulta pontual. Toda consulta do paciente com glaucoma a gente precisa checar se ele está usando corretamente os colírios, pedir para ele mostrar os colírios. Tem um paciente recente, ligou para a secretária falando que estava ardendo o colírio. Pedi para ele voltar, ele não tinha como falar, não tinha como voltar, falou que estava ardendo. A distância realmente arde, a dorsolamida arde, ele falou, fica vermelho. Fica vermelho, mas traga o colírio para eu ver, por favor, traga para eu ver como é que você está pingando. E o paciente, eu lembrava, era um paciente tinha um glaucoma avançado, já tinha operado, tinha acabado de fazer uma trabeculectomia, e referindo que o colírio estava ardendo muito. E ele morava só, e ele tinha uma visão baixa. Aí ele me trouxe na consulta, veio na consulta, convenci ele a ver, precisava ver ele. Quando eu vi, ele estava pingando de pirona no olho. Então, assim, por isso, é imprescindível que o paciente traga o que ele está fazendo. É um caso extremo esse, obviamente. Mas é muito comum o paciente pingar errado o colírio, usar o colírio que à noite está usando de manhã e vice-versa. Então, é importante o paciente trazer o colírio, mostrar como é que ele usa, entender a situação dele, entender o panorama familiar, o panorama social dele. Não adianta nada a prescrição estar bonita no papel e na prática não ser executada, ou ser executada de forma mal feita. A gente não vai ter o efeito que a gente precisa. Nesses casos, a gente realmente pensa em um procedimento. Se a gente vê que há um impedimento, há uma dificuldade social, uma dificuldade pessoal do uso do colírio, a gente vai pensar no laser, pode uma cirurgia. O que a gente não pode deixar é o paciente subtratado. Perfeito, Pedro. Eu acho que a educação do paciente, né, é uma parte fundamental do tratamento, né? E é um tempo que nós, como médicos, temos que investir na consulta, né? A gente tem que investir esse tempo na orientação. Porque o glaucoma, ele é uma causa de cegueira irreversível. Então, uma vez que o paciente ele já chega a estágios muito avançados de perda visual, a gente não consegue recuperar essa visão. Então, é muito importante que tanto o paciente como os seus familiares tenham essa noção e saibam da importância de fazer o tratamento correto. Até para só complementar aqui uma informação que eu acho muito importante, as pessoas, de uma maneira geral, elas têm a impressão de que uma vez que o colírio, né, o frasco está na validade, ele pode usar aquele colírio a vida inteira. Mas assim, a validade do colírio, ela que está na caixa, né, da medicação, ela é para o colírio fechado. Uma vez que a gente abre o colírio, a gente está expondo aquela medicação ao ambiente, à contaminação. Então, a recomendação, inclusive em bula, da maioria dos fabricantes, é que depois de aberto, esses colírios eles devem ser usados somente por 28 dias. Então, às vezes o paciente que faz um uso muito irregular, né, aquele colírio rende pra caramba, né? Então, um colírio ali, um frasquinho que deveria durar ali para um mês de tratamento, às vezes dura mais, porque o paciente não está pingando. E aí, a chance desse colírio acabar contaminando por uma bactéria, um fungo, e isso gerar alguma complicação também é grande. Então, todas essas informações, elas têm que ser bem explicadas e conversadas com o paciente para que ele tenha realmente um tratamento adequado e evite que ele venha a ficar cego por conta do glaucoma, né? Bom, Pedro, eu queria agradecer primeiro as suas explicações, foram excelentes, foram muito claras, e queria deixar aqui a mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo hoje. Bom, eu acho que o que fica de mensagem da nossa aula estar sempre alerta para os fatores de risco para glaucoma. Então, paciente de idade avançada,
algumas etnias, então pacientes negros, pacientes asiáticos, altos míopes, altos hipermétropes, a gente prestar atenção nos fatores de risco, não deixar passar batido, prestar muito cuidado com a crise de fechamento angular, saber identificar adequadamente. O manejo inicial é no pronto atendimento, seja fazendo diamóx, seja fazendo manitol, monitorar esse paciente, obviamente, encaminhar com urgência para o oftalmo, prestar atenção no uso das medicações. Os corticoides, a gente preocupa para qualquer tipo de glaucoma, ângulo aberto, ângulo fechado, né, o paciente com suspeita para glaucoma, o paciente vai usar corticoide por mais tempo, monitorar a pressão intraocular de perto desse paciente, e os outros medicamentos, simpático-miméticos, anticolinérgicos, derivados da sulfa, a gente vai ter uma atenção maior naqueles que têm um ângulo fechado. Tá? Não significa necessariamente que é uma contraindicação, até porque a gente pode tratar esse ângulo, mas enquanto não tratado, a gente não vai usar essas medicações. E prestar atenção no jeito que o paciente está usando os colírios, conferir adequadamente, fazer esse suporte, fazer esse acompanhamento de perto, para que a gente tenha um tratamento mais eficaz. Então, obrigada por acompanhar a gente na discussão de casos de hoje. E se você que está nos assistindo achou que foi útil para você, por favor, compartilhe esse conteúdo com algum outro médico que também ache que vai aproveitar o conteúdo e deixe seu comentário aqui para gente. E para continuar sempre se atualizando, acesse o nosso portal, portalafia.com.br. Até a próxima, pessoal!